mais uma vez. Senhor, aqui está o teu filho, o teu servo. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, pois precisamos ouvir a tua voz. Que ele diminua para que tu cresça, que ele suma para que tu apareça, e que possamos ouvir a voz do Senhor através do teu servo. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a minha é dada de poder falar aos irmãos nessa igreja, para essa igreja. Falei agora há pouco aqui com o pastor, justificando até a ausência da irmã Sônia. A tia dela faleceu ontem e ela veio até aqui falar comigo que ela estava indo lá para o velório lá da tia dela. Então os irmãos orem pela irmã Sônia, para que o Senhor esteja abençoando. Eu fico sempre preocupado com a minha esposa, porque a gente, quando vai a velório, o nosso emocional às vezes, eu fico sempre, qualquer coisa você me liga, manda alguém brigar, porque às vezes a gente é tomado de tanta emoção. E eu conheço muito bem a minha esposa, né? Então eu fico preocupado, né, quando a gente vai assim a cemitérios, né, a velórios, mas se o Senhor assim permitir, as coisas vão transcorrer da melhor forma possível. Eu queria também dizer para vocês que eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui à frente, né, dessa tribuna para trazer, né, a mensagem do Senhor, mas é alguma coisa que me enche, o pastor sabe disso, enche-nos de responsabilidade. Até mesmo, tá, a escatologia, nós estamos no meio da escatologia, está todo mundo envolvido com essa temática do mês, mas quem está pregando, quem está fazendo uso da palavra, pode ser escatologia, pode ser o que for, é sempre uma responsabilidade a mais. E o texto que nós vamos ler, que está dentro desse contexto de escatologia, ele mostra essa responsabilidade. Ele deixa de forma contundente como essa responsabilidade é tremenda, não só por parte daquele que se constitui como pregador da palavra, mas também por parte daquele que está para ouvir a palavra. Mas a responsabilidade é muito grande. Então eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, né? É o livro que tem sido basicamente, não que não tenhamos textos apocalípticos, não, hoje mesmo acabamos de ver, né, de ouvir aqui referências a textos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e até mesmo o livro de Daniel, que são textos que nós até na semana passada falamos de textos apocalípticos. E nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no final, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, e vamos ler os versículos de 18 até o 21. Apocalipse 22, versículos de 18 a 21. Todos encontraram? Amém. Essa é a palavra-chave para a nossa reflexão nessa manhã. Vou perguntar de novo: todos encontraram? Amém. Essa é a palavra-chave. Amém? Amém. Então diz assim o texto: a todo aquele que ouve, presta atenção nisso, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos pronunciar novamente faltou o 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos pronunciar novamente esse versículo de número 20. Vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra em os nossos corações. Sempre eu faço menção dessa questão positiva, né? Não tem nenhuma temática aqui, mas se nós tivéssemos que abordar, e a abordagem toda deste texto, e não poderia ser diferente, nós estamos falando aqui, e nós falamos sempre, nós pregamos sempre, que Jesus vai o quê? Vai voltar. A parábola das 10 virgens, né, mostra que tinha 5 que estavam preparadas para a chegada do noivo, e tinha 5 que não estavam preparadas para a chegada do noivo. Mas as 10 sabiam que o noivo o quê? Viria. As 10 sabiam que o noivo viria. Então, é uma promessa de volta? Eu vou voltar. É o que Jesus, através de todo o Novo Testamento, e através deste texto em caráter mais específico, está dizendo: eu vou voltar. E aí entra aquelas curiosidades, aquelas expectativas, né? O próprio texto bíblico aqui, alguém citando aqui, lendo aqui o livro de Atos, né? Restaurarás tu o reino. Ali tinha até alguma coisa mais cívica, histórica, do ponto de vista de Israel. Restaurarás tu o reino a Israel neste tempo, né? Ali era o judeu pensando na sua nação escolhida, né? Que iria reinar e governar sobre todas as nações, né? Essa ideia da supremacia também estava presente no coração de alguns judeus, de alguns crentes, né? Mas isso, no decorrer do tempo, isto vai sendo corrigido pelo próprio Senhor, pelas suas manifestações através do seu Espírito. Ele vai corrigindo a sua igreja, ele vai dirigindo a sua igreja, e ele vai mostrando para a sua igreja o que ele realmente quer da sua igreja. E ele vai mostrando para a sua igreja aquilo que a própria Bíblia, o que o Novo Testamento diz. O que está lá fora, ou seja, o mundo, o quê? O mundo jaz no maligno. Ele vai mostrando. E a única forma de nós nos protegermos, a única forma que nós temos de nos blindarmos em relação a todas as investidas que o maligno faz usando os artifícios que estão lá fora do mundo, é que nós tenhamos a capacidade de discernimento, de entender quando uma palavra vem efetivamente de Deus, ou quando ela não vem de Deus. E aí entra uma outra questão sobre isso, que é a questão, né, que eu não vou aqui citar instituições, nem coisa nenhuma, mas isso está aí fora, né, de um modo geral, é que cada um de nós aqui pessoalmente, temos sim que ter uma profissão de fé naquilo que cremos, naquilo que defendemos. Eu creio nesse Jesus que foi ressuscitado, que Deus o ressuscitou dos mortos, e que quando ele ressuscitou, ele reuniu aqueles que estavam com ele, a sua igreja naquele momento, e disse: olha, eu vou voltar. E eu creio e fico sempre na expectativa da volta desse Jesus. Essa é a minha obrigação, e para isso eu tenho que me preparar. Para isso eu tenho que, aliás, eu não posso nunca me sentir surpreendido. Eu não posso ser surpreendido se Jesus voltar, porque há uma promessa dele de que ele voltará. Ah, Senhor, eu não sabia. Não, eu não posso ter esse tipo de atitude de surpresa. E dentro deste arranjo
Arraial aqui, dentro deste contexto, o nosso linguajar e tudo que nós aqui falamos, tudo que nós aqui pregamos, tudo que nós aqui professamos, tem que estar dentro desses trâmites, deste contexto todo de nossas falas, porque o que está lá fora, a gente sabe o que é que está lá fora. E aí a gente estava ouvindo aqui na explanação da escola bíblica, o pastor falando, e é verdade mesmo, que tem muita gente que se deixa levar pelo canto da sereia, não é isso? Tem muitos encantadores também de serpente ou coisa parecida assim. Muita gente que se deixa levar. Mas não é essa a advertência que nós temos. Nós não temos como achar que vamos ser levados pelo canto da sereia, por filosofias ou outras coisas mais que vêm lá de fora e que tentam, de alguma maneira, nos dispersar. A gente fala sempre da questão do rebanho, né? Do falso pastor, e aí Jesus diz lá no Evangelho de João que o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido o bom pastor. Então a nossa capacidade, por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão aqui, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, aquele que ouve. Eu até ouvia, eu estava falando na semana passada, né, eu até disse o seguinte: se você crê, é porque você é um crente. Se você ouve, você é um ouvinte. E se você vê, falei isso do apóstolo João lá no Apocalipse, vem aqui, veja as coisas que vão acontecer. E se você vê, você é um vidente. Não tem nada a ver com esoterismo ou com aquelas coisas que a gente vê aí fora. É aquele que vê, é o vidente. Deus nos está mostrando os acontecimentos que terão seu lugar no futuro, no tempo e no espaço. Ok? Então, aquele que ouve. Por isso que eu falei aqui, né? E aí a gente está também, eu preciso contextualizar isso aqui, porque no passado os textos, eles não eram, né, como a gente faz aqui. Eu pego um texto, dou a referência, os irmãos vão conferindo aí nas suas Bíblias. Não havia muito isso. Aliás, não havia, porque tudo era muito caro nesse tempo do apóstolo. Então as cartas, os livros eram escritos para serem lidos. Para serem lidos. Porque também boa parte dos cristãos, eles eram o quê? E teve gente que ainda cometeu esse tipo de sacrilégio, né? Mas eu não vou nem fazer menção disso, mas boa parte dos cristãos, eles eram o quê? Analfabetos. Ter o domínio da escrita, da palavra, de escrever, de redigir, isso não era alguma coisa. Essas coisas são vencidas, analfabetismo são vencidos agora, praticamente, não tem muito tempo. Até na década de 30, 60% ou 70% da população deste país era de quê? Analfabetos. De analfabetos. Então, aquele que ouve, porque o livro está sendo lido, as profecias estão sendo colocadas, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu aqui é Jesus, e está dizendo isso a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. O que nós fazemos aqui? O que nós fazemos aqui? Nós estamos aqui, e aí na semana lá que nós tivemos, na nossa semana teológica, que foi sobre a questão da pregação, nós viemos sempre aqui para o quê? Ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Quem vem a este lugar, vem aqui para pregar a palavra de Deus. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, não são as minhas
minhas elucubrações, os meus pensamentos abstratos ou filosóficos, nada disso importa, nada disso tem a sua utilidade aqui. E nada disso, se eventualmente isso acontecer aqui, nada disso pode ser capaz, ou tem que ser capaz, de nos desviar, de fazer com que nós não percebamos, não tenhamos o claro discernimento de que, se tal coisa acontecer, aquilo ali de fato não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, principalmente, a palavra de Deus, como está dizendo aqui, até mesmo quando ouvimos, ela nos traz a juízo. Porque o que eu estou tendo aqui é, eu estou sendo trazido a juízo. Que se eu acrescentar alguma coisa ao que está escrito aqui, ao que foi escrito em tudo aquilo que nós entendemos como Bíblia e Palavra de Deus, eu serei levado a juízo. E como diz aqui neste texto, se alguém acrescentar alguma coisa, todos os flagelos ou todas as pragas que estão aqui descritas cairá sobre o tal. Isso é juízo divino. Isso é juízo divino. Então eu estou falando até isso porque, por exemplo, eu sou alguém que eu tenho uma formação na área literária, e uma coisa que nunca me saiu da cabeça, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, é que até mesmo a mentira pode ser teorizada cientificamente. Aliás, a mentira é teorizada cientificamente. Ela é teorizada. A gente, isso é tão sintomático, né? E existe até aparelhos, né, que são colocados no cidadão. Pelo menos nos filmes de Hollywood aparece muito disso. O cara vai passar pelo detector de mentira, né? Se ele estiver respondendo alguma coisa, né, tem algum tipo de impulso elétrico, alguma coisa ali que mostra que a mentira pode ser teorizada cientificamente, linguisticamente. A mentira é teorizada. Quando eu parafraseio qualquer texto aqui, eu tenho que tomar cuidado se é exato. E é sempre um risco que a gente corre quando você quer parafrasear a própria Escritura Sagrada, porque você tem que lembrar que, até mesmo quando você parafraseia, ou seja, eu estou colocando, tipo assim, eu estou atualizando, né, pastor? O que está aqui, eu estou atualizando aqui, para que as pessoas dessa época possam realmente perceber, receber essa mensagem. A gente tem que tomar cuidado com isso, com as chamadas paráfrases. Então esse tipo de juízo eu carrego comigo quando faço uso da palavra, e esse tipo de juízo também deve fazer parte da vida de cada um de vocês quando ouve essa palavra. Primeiro, porque vocês vão ter que ter capacidade, e se não tem, peça a Deus para discernir se isso está vindo de Deus ou não. Amém. Isso também é outra coisa que a gente tem que, nós não podemos nos esquecer nesse momento. Eu sou trazido a juízo, porque estou pregando, porque estou falando com base num texto bíblico, e quem está ouvindo também. Mas também tem uma outra situação nisso que nós estamos falando, de que não é apenas um juízo, né, que nós temos. Eu vou entrar nessa questão aqui da igreja, né, especificamente da eclesiologia, agora da igreja, em que uma igreja especificamente, como a nossa temática é a escatologia. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas tem uma igreja aí, eu não vou citar especificamente o nome dela, mas quando alguém você passa à frente de uma igreja dessas, você vai ver às vezes escrito, em algumas não, mas na grande maioria assim: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um nome bastante sugestivo, e fiquem só no nome,
porque o que tem lá dentro, fiquem só no nome. Porque a igreja de Jesus é a igreja da comunhão dos santos, é a igreja que realmente crê na sua volta, e por isso mesmo nós somos os santos dos últimos dias. Porque como nós dissemos, costumamos sempre dizer, amanhã não existe. O amanhã não existe. O que está para ver lá no futuro, isso não existe. O que existe é hoje o último dia. E o último dia nós estamos aqui reunidos. Então essa ideia da igreja, porque eu quero entrar na questão do amém, né? Até porque eu ouvi tanto ai na semana passada. Ai. Mas eu quero entrar na questão do amém, porque como eu disse, aqui é Deus quem fala, aqui é Deus através de seja lá quem for que esteja usando desta tribuna, é Deus quem está falando. Eu lembro até, pastor Edivan, uma vez a gente estava conversando com algum outro irmão lá no gabinete, e o pastor disse assim, na liturgia nós cantamos, nós apresentamos, nós fazemos isso para Deus, mas só temos um espaço de tempo que é quando Deus o quê? Fala conosco. Não é verdade? E quando Deus fala conosco, qual é a atitude que eu tenho que ter? Se é uma palavra de juízo, se é uma palavra que está condenando, está mexendo com meus brilhos, está mexendo com o meu pecado, qual é a palavra que eu tenho que retornar para o Senhor? Senhor, não. Amém. Amém. Eu estou recebendo essa palavra. Não é só quando alguém está achando, né, se achando o rei da cocada preta, que tem elogios, tem isso e aquilo, né, que eu grito amém. Mas quando vem a palavra de juízo, quando vem a palavra de condenação, quando a palavra mostra que realmente eu sou um pecador, ou quando a palavra aponta para alguma ferida dentro da minha vida, do meu coração, o que eu tenho que fazer? Se essa palavra está vindo de Deus. Amém. Amém. Eu recebo esta palavra. E a gente encontra o uso, a expressão amém, quase na totalidade do Novo Testamento e na boca de Jesus. Já leram aqueles textos do Novo Testamento, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, em verdade vos digo, em grego é amém, amém, lego. Amém, amém, lego. Eu digo a verdade e essa verdade é para vocês. Isso é uma palavra de origem hebraica. Ela entrou dentro do vocabulário da igreja, porque a igreja, sempre quando se reúne, a igreja tem que responder a Deus. Existe um responso. Existe um responso. É Deus falando e a igreja dizendo amém. Quem é que nunca leu lá a oração do Pai Nosso? Já leu a oração do Pai Nosso lá de Mateus? Teu é o reino e o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse, isto diz o amém. O amém aqui, Jesus. Isto diz o amém. Ou seja, aquele em que a palavra e a ação estão reunidas unicamente numa só pessoa. Já viram isso? Por isso é que a gente tem capacidade, né? A ciência às vezes mostra isso. Porque quando eu teorizo uma coisa, eu teorizo, mas eu efetivamente não sei se aquilo é factível, que aquilo tem algum tipo de praticidade, mas eu teorizei, eu coloquei ali para que as pessoas pudessem ver. Então quando a pessoa estuda assim, eu estudo matemática ou física teórica, é só teoria por enquanto. Mas aqui eu estou dizendo que o amém é aquele que fala e que é ao mesmo tempo a mesma coisa. Não há uma variação de um para o outro. Isso é uma coisa que acontece dentro de nós, acontece e até mesmo por causa do próprio pecado. Tem juízo. E dentro da igreja, quando a palavra é pregada, seja ela, se alguém pode achar que ela é boa ou é ruim porque está me incomodando, o que a igreja tem que responder é amém. Até porque é melhor responder amém do que
muito melhor responder amém do que ai, né? Ai. Então, meus queridos irmãos, a relação de Jesus com a palavra e com a Escritura é sempre uma relação de respeito, porque ele sabia que aquilo ali era a palavra de Deus. Ele mandava os seus interlocutores ou os seus opositores examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Que vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus fala da Escritura, Jesus usa a Escritura, Jesus foi tentado, o tentador veio a ele, e toda a tentação que vem a nós, a gente ouviu também isso aqui. A gente ouviu também isso aqui, porque quando a gente fala de Canto da Sereia, a gente ouve tanta gente essa questão da hermenêutica, interpretando a Bíblia e dizendo, é isso aqui é que é a verdade, e você vai ver que aquilo ali não tem substância nenhuma, aquilo ali não se sustenta em lugar nenhum. Mas tem gente, o pastor, mas o pastor fulano, o fulano de tal, ele falou isso e tal, mas ele falou. Né? Quem tem boca fala o que quer. Não é assim que a gente vê. Quem tem boca fala o que quer. Mas a palavra e a forma como eu faço uso da palavra e o responso que eu tenho que dar à palavra é sempre uma relação de que eu estou aqui, eu recebo a tua palavra e por isso eu proclamo este amém enfático. Este amém tem que ser enfático. Esse amém tem que ser de maneira contundente para todos nós e na vida de cada um de nós. Então, a primeira coisa, a gente falou aqui do juízo, ninguém está livre do juízo divino. Ninguém está livre do juízo divino. Ninguém. Lembra de Jesus dizendo, olha só, vai haver menos rigor para aqueles que estavam lá em Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Mas isso não significa que essa geração, a geração que Jesus estava dizendo ali, estava imune, estava isenta de um juízo divino. Não significa que estava isenta. Porque a palavra que traz juízo era a palavra lá do passado, mas é a palavra também de hoje. Então, acrescentar. Se alguém acrescentar alguma coisa, sobre este tal, recairá todos os flagelos e todas as pragas que estão registradas neste livro. Essa volta de Jesus também adverte, né? Primeiro este que acrescenta, mas também adverte aquele que altera o texto ou o seu sentido. Porque vamos continuar lendo aqui. Falou do acréscimo, mas se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, se alguém tirar, primeiro acrescenta, se alguém acrescentar. E olha que a gente sempre viveu um problema como esse, porque quando você vai ler aqueles que se dizem, né, os críticos textuais, quando eles vão fazer a leitura crítica do texto, e aí a gente precisa entender o seguinte, o que é a leitura crítica do texto? O cara reúne uma gama de materiais, manuscritos de épocas, datados de épocas diferentes, e ele vai fazer um apurado de tudo aquilo que está ali registrado, para ele dizer assim, aí, né? E olha que isso é apenas, são manifestações, eu não entro nesse detalhe de dizer assim, esse cara está certo, esse cara está errado. Ele vai dizer assim, ó, isso aqui foi um escriba em tal momento que fez uma adenda aqui para melhorar isso ou melhorar aquilo. A gente tem que tomar cuidado, até quando nós lemos o texto, a gente volta e meia aqui está com essa preocupação, qual é o texto apropriado para a igreja ler, porque existem Bíblias sendo editadas por sociedades unitarianas. E o que é uma sociedade unitariana? É o cara que diz que Deus é Deus e que Jesus não tem nada de divindade, que não tem Espírito Santo.
Bíblias editadas por sociedades unitarianas. E aí, não é, eu já recebi uma vez, é uma gama de textos, né, de versões que nós sabemos dessas situações. E é aqui o juízo de Deus. E eu não estou aqui para dizer que A, B ou C, o cara pode ser o maior estudioso da Bíblia, eu não estou aqui para dizer nem para julgar ninguém, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: existe uma advertência seríssima, e a gente precisa tomar cuidado até quando a gente diz amém, não é isso? Eu já vi situações, né, que o menino estava falando uma situação lá, e o povo diz amém, mas eu estou falando, não tem nada a ver com amém, o povo está dizendo amém, porque parece que o amém virou automático, né? Amém, amém, e às vezes algumas coisas não são realmente coisas a serem repetidas para a igreja como um amém, porque a gente fala amém quando nós estamos recebendo efetivamente a palavra de Deus nos nossos corações. Então ninguém está livre do juízo divino, e quem altera o texto ou seu sentido assume para si juízo de condenação. Assume para si juízo de condenação. Então a segunda parte do versículo 18 e o versículo 19, aquele que acrescenta ou aquele que tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então tem juízo divino para essa questão de como nós entendemos e ouvimos e como nós discernimos o que é realmente palavra de Deus pregada, trazida aos nossos corações. E segundo, é obrigação da igreja repetir, reproduzir as palavras do Senhor tal qual elas foram pronunciadas. Nós não estamos aqui, como eu disse, para parafrasear nada, nós não estamos aqui para enfeitar absolutamente nada, nós estamos aqui para dizer o seguinte: a palavra é desse jeito, e é desse jeito que ela tem que ser pregada. Eu falei aqui que eu vim da literatura, mas eu não, minha mãe que usava essas coisas, não enfeite o pavão, não precisa de enfeite, é do jeito que ela está sendo apresentada, é o jeito que ela tem que ser pregada. Porque Deus nos traz a juízo. Então é obrigação da igreja reproduzir as palavras, repetir, reproduzir as palavras do Senhor Jesus, porque quando nós assim fazemos, o amém é muito mais significativo, o amém é muito mais enfático, o amém é muito mais contundente, porque existem améns que a gente precisa também ter essa consciência, ter esse entendimento, ter essa compreensão. Então, meus queridos irmãos, existe, eu até ia trazer isso na nossa conferência teológica, que até mesmo quando nós estudamos teologia, nós precisamos entender que a teologia, ou a compreensão de como Deus se revela a nós adquirimos isso quando nós estamos em um momento de adoração. Momento de adoração. É uma forma litúrgica de nós entendermos e percebermos como Deus tem falado a nós, e os pressupostos da teologia vêm a partir daí. A teologia pode ser ciência, pode ser o que for.
mas ela precisa ser, e é uma das críticas que nós sempre fazemos, porque ali existe até aquilo que nós chamamos, né? Existe uma teologia bíblica, existe uma teologia que não é teologia bíblica. Mas a teologia que nós temos aqui é uma teologia de adoração, é uma teologia de percepção, é uma teologia de entendimento de que ainda assim Deus continua falando, ainda assim Deus continua mexendo nas nossas vidas, mexendo com o nosso ser, com o nosso íntimo e mostrando muitas das vezes os nossos pecados, mostrando os nossos flagelos, mostrando a nossa pobreza. Ainda assim Deus, através do seu Espírito, continua também fazendo com que nós sejamos consolados e confortados, porque este texto era um texto também com este objetivo. As pessoas estavam sendo perseguidas. Ouvimos falar aqui da questão da dor, as pessoas sofriam. A gente pensa assim, Paulo foi um grande teólogo, mas Paulo foi alguém que sofreu na carne e dizia assim, eu trago aqui no meu corpo as marcas. Paulo foi alguém perseguido também. Não foi uma vida assim, né, que a gente imagina, aquela vida tranquila. Paulo foi alguém perseguido. E nesse momento é que livros como este, palavras como esta surgem como o quê? Como consolo, como conforto. Porque nós somos perseguidos. Os outros lá de fora também sofrem. A gente falou aqui sobre isso. Nós também sofremos. Não é porque eu agora sou crente que eu estou imune, eu não posso desenvolver ou contrair um câncer. Não é porque eu sou crente que eu agora não posso correr o risco de, saindo daqui, ser atropelado por um carro desgovernado, qualquer coisa parecida. Eu não estou imune a essas coisas. Mas ainda assim a palavra de Deus precisa servir, serve como conforto e como consolo para a minha vida. Não é por causa dos impropérios, não é por causa das dificuldades, não é por causa de nada disso que eu estou aqui. Porque às vezes a gente vê tanta gente crente, irmãos, pessoas fiéis sofrendo, que a gente pergunta assim, e as pessoas lá falam, por que esse cara ainda continua com a fé e com a crença que esse cara tem, se esse cara está passando por tudo isso? Porque ele é crente. Porque ele crê, ele tem esperança na vida eterna, na ressurreição, porque a palavra de Deus é consolo, porque a palavra de Deus é conforto, e porque ele todo dia, apesar de todas as dificuldades, sabe o que ele diz depois do culto? Amém. Então uma palavrinha, né, tão simples como essa, e carregada de significado, carregada de toda sorte de bênção, porque apesar de tudo, apesar de todas essas dificuldades, eu continuo dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo a tua palavra, e eu estou aqui para dizer amém a tudo que pela tua palavra tem chegado ao meu coração. Eu estou aqui para isso. Então não cabe, né, falei aqui no início, não cabe elucubrações, não cabe especulações filosóficas, não tem nada disso aqui. E olha que quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas, mas não neste espaço aqui, não no espaço da igreja, porque o espaço da igreja é o espaço da confissão, é o espaço da profissão de fé. O espaço da igreja é isso. E aí eu lembro, né, vamos caminhar aqui para o nosso término, eu lembro de um pastor, né, norte-americano da década de 30, até por conta dessa questão da teologia, que ele dizia que teologia é recitação. Teologia é recitação. E a palavra-chave na recitação, é essa, amém. Agora, como este amém, ele está revestido de uma profissão de fé, é onde eu quero chegar, ele está revestido de uma profissão de fé pela expectativa da volta do Senhor Jesus. E é ele quem testifica. Diz o texto aqui, e eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Então, eu
da fé, quando você vai no cartório, o cara, né, tem fé pública, né? Aí ele reconhece aquele documento, né? Dou fé de que isto é uma cópia, né? Esse documento aqui é original. Então eu testifico, eu selo isso aqui com o meu selo, de que aquele que acrescentar alguma coisa às palavras, a profecia deste livro, receberá toda a sorte de praga que neste livro também está registrada. Então, quando o Senhor diz, eu venho, eis que volto, ou melhor, algumas versões, né? Venho cedo, mas aqui ele diz, certamente venho sem demora, rápido. E aí o que a igreja mesmo responde? Vem. E aí eu ouvi aqui o pastor, não sei se foi semana passada, dizendo também assim, tem muita gente que não quer que Jesus volte, que tem seus planos, está buscando sua realização profissional, não, mas eu posso estar buscando tudo lá fora, mas eu tenho que, como prioridade, eu estou aqui aguardando e numa ardente expectativa pela volta do meu Senhor. Então quando ele diz, eu venho rápido, venho cedo, eu não tenho como não dizer, não pronunciar um amém enfático, vem Senhor, amém, vem Senhor, volta logo, eu estou aqui pensando, poxa, um tempo aqui, lembra que quando a gente, pastor João, não sei se vocês, quem é mais antigo já ouviu muito disso, quando se fazia muito apelo nas igrejas, né? E aí, uma das coisas que se dizia assim, olha, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, ou então, né, alguém dizia assim, não, eu preciso primeiro cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar do meu trabalho, depois eu vou seguir Jesus e tal, aquela coisa toda, né? E lembra de Jesus quando conta aquelas nos evangelhos, né? Um senhor convida os seus amigos para as bodas, e aí um diz assim, mas eu comprei uma junta de boi, o cara está interessado nos negócios dele, comprei uma junta de boi, eu contraí núpcias, né? Jesus até diz, né, com relação a Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento, ninguém estava nem aí para dilúvio, porque Noé falava, ninguém estava aí para isso. E quando diz que Noé entra dentro da arca, o texto diz que Noé, quando entra na arca, ele condena o quê? O mundo. Ele condenou o mundo. Então, são advertências. Que nós, quando nos deparamos com este livro, nós somos trazidos a juízo. Nós não temos nenhum tipo de liberdade ou nenhum tipo de autoridade de alterar, acrescentando ou tirando qualquer coisa do que está registrado neste livro. Eu tenho autoridade enquanto pregador da palavra, enquanto me submeto a ser um pregador da palavra, a minha autoridade é essa, porque não é uma autoridade que vem de mim mesmo, mas daquele que faz com que eu seja pregador da palavra. Então, eu não sei o que vocês vão dizer agora no final desta reunião, mas eu sei que eu já estou dizendo, amém, vem Senhor, volta logo, seja rápido, nós ansiamos, nós aguardamos a tua volta, isso é escatologia, nós aguardamos a tua volta, nós esperamos ardentemente pela tua manifestação. Esse é o ardor espiritual que deve estar dentro de nós. Nós aguardamos a tua volta. E é nesse sentido que eu queria deixar essa palavra por cada um de vocês nesta manhã. E que Deus assim nos abençoe. Amém? 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 Amém. Vem, Senhor. Irmã
Glória ainda fez aquele amém no final da regência, não foi, não? Já estava até adivinhando. Deus abençoe a palavra pregada nessa manhã, o pastor Aloysio. Vamos colocar de pé, vamos orar. Logo mais à noite estaremos aqui.